Olá, turma! Vamos então para a nossa oitava aula de inglês e hoje nós vamos continuar falando sobre future, o futuro. Lembrando que nas últimas aulas nós temos estudado o futuro, né? O futuro simples com will, o futuro com going to, né? Também conhecido como futuro imediato. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto, tá? Até para a gente poder diferenciar bem o uso desse futuro com will, futuro com going to. Então fiquem ligados, né, nessa aula, porque a gente precisa entender algumas diferenças, né? Como utilizar um, quando utilizar o outro, tá? E aí eu trouxe dois exemplos para vocês, tá? Pra gente iniciar. No primeiro exemplo, nós usamos o futuro com will, futuro simples. You will be very different in the future. Você será muito diferente no futuro. Então, estamos aqui fazendo aí uma previsão para o futuro. E aí, relembrando, né? O futuro com will, futuro simples, você vai utilizar o auxiliar will mais o verbo principal, que no caso aí é o verbo be, né? Ser, estar. Mas aí, no caso, né? O verbo be, significado de ser. Então, você será muito diferente no futuro, né? E no outro exemplo, nós utilizamos o futuro com o going to. I'm going to buy some books tomorrow. Gente, ó, o some apareceu aí duas vezes, né? Um erro aí de digitação, tá? Então, vamos lá. O futuro com o going to, be going to, né? Nós vamos sempre utilizar um verbo to be e esse verbo to be vai ser de acordo com o sujeito. Como o sujeito aí é I, eu, então o verbo to be é o am, né? I am. O going to, depois do verbo to be, o going to, e o verbo principal, que é aí o verbo buy, o verbo comprar. Turma, nas últimas aulas eu tenho disponibilizado, há umas aulas aí atrás, eu disponibilizei para vocês uma lista de verbos e lá você encontra vários verbos, significado. Então, quem puder, tá sempre voltando lá, estudando, aprendendo verbos, tá? Novos, significado de verbos novos, tá? Então, buy é o verbo comprar. Então, eu vou comprar alguns livros amanhã. Outra ação aí pro futuro, mas agora uma ação planejada. Então, já deu para ver aí que tem sim as diferenças, né? Na hora de usar um ou outro. Então, usamos o will para nos referir ao futuro. Costuma-se utilizar o will para fazer previsões simples e expressar decisões tomadas no momento em que se fala. Nós vamos já ver exemplos, tá? Mais exemplos para a gente poder entender bem isso aqui. Costuma-se utilizar o be going to para expressar planos ou orientações e fazer previsões baseadas em evidências no presente. Conseguiram identificar ali nos dois exemplos que a gente acabou de ver qual é o caso aqui, né? Um é um plano, um é fazendo um plano, né? Planejando algo aí para o futuro, o outro uma previsão, né? Uma previsão simples aí para o futuro. Então, vamos ver né? Vamos ver mais exemplos para poder entender. O futuro com will é usado para dizer o que vai ou deverá acontecer, tá? Então, você quer fazer uma previsão simples aí, dizer algo aí para o futuro. É aconselhável que você use o futuro com will. Olha o exemplo. Mary is a good student. She will pass the test. Mary é uma boa estudante, ela passará na prova. Então, né, tô fazendo uma previsão aí pro futuro, uma previsão simples. Então, utilize o futuro com o will. Turma, só lembrando, tá? Esse LL a gente viu na aula, né, do futuro simples, que é a abreviação, é a forma contracta aí do will, tá? Então, esse LL é o mesmo will aí, tá? Só relembrando. Eu também vou utilizar o will quando eu tomar decisões ali naquele momento da fala. Decisões, assim, de uma ação futura no momento ali da fala. Olha o exemplo. We have run out of milk. I will buy some milk. Então, vamos dizer que você ia preparar ali um bolo, você precisa do leite, mas o leite não tem, acabou, não tem mais. Então, você decide naquele momento, eu vou comprar o leite.
né? Eu vou comprar um pouco de leite, vou comprar um leite. Então, aquela decisão ali você tomou no momento da fala. É algo que você vai fazer, né? Mas que você tomou a decisão ali naquele momento. Não foi algo assim planejado de antes, né? Então, nessas situações, você utiliza o will, tá? O futuro com o will. Agora, o futuro com going to. Alguns usos, né, para esse futuro. Indicar ações no futuro já planejadas ou pretendidas. Intenções, né? Que você pretende fazer, ações planejadas. I'm going to travel abroad next vacation. Eu vou viajar para o exterior nas próximas férias. Então, é algo planejado, né? Um futuro ali próximo, até não muito distante, que eu estou planejando, né? Então, uma coisa, algo que eu pretendo fazer. Então, nesse caso, utiliza o going to, tá bom? Então, para algo planejado, algo não muito distante, tá? Então, utiliza o going to. Para fazer previsões baseadas em evidências no presente. Então, vamos dizer que você vai fazer, você viu ali alguma situação naquele momento ali no presente e com base naquilo você prevê algo ali para o futuro que é quase certo de acontecer de acordo com o que você está vendo ali. Por exemplo, ó, look at those dark clouds. Olhe para aquelas, né? Para aquelas nuvens escuras. It's going to rain. Vai chover, tá? Então veja, com base ali, né? Em evidências do presente, você conseguiu, né? Dizer algo que vai acontecer no futuro ali. Ah, vai chover. Por que você está dizendo que vai chover, né? Falando de futuro, vai chover. Porque eu vi que as nuvens, né, estão ali escuras. Então, você fez uma previsão para o futuro baseado, né, ali em evidências do presente, tá? Então, essas aqui são algumas diferenças entre o uso do will com going to. E aí, na hora de utilizar um ou outro, observa, tá? Essas indicações aqui, essas diferenças, para poder optar pelo futuro correto, né? Will ou going to. Bom, e aqui eu trouxe algumas expressões usadas, né, no futuro. Tomorrow, amanhã. The day after tomorrow, depois de amanhã. Next week, próxima semana. Next weekend, próximo final de semana. Next month, próximo mês. Next year, próximo ano. Ok, turma? Então, tem atividade no aplicativo para a gente trabalhar essas diferenças aí, tá? No futuro. Respondam, enviem para o meu WhatsApp qualquer dúvida também, tá? Podem perguntar lá, ok? Então, tenham um bom final de semana, né? E até mais. Bye, bye.